Uma traição devastadora separa Pedro e Larissa, deixando cicatrizes profundas. Anos depois, Pedro inicia uma busca desesperada para encontrar Isabela e reconquistar seu amor perdido. Enquanto enfrenta arrependimento e segredos sombrios, a história se desenrola com reviravoltas emocionantes. Uma jornada de traição, perdão e recomeço, onde o amor verdadeiro desafia todas as probabilidades. Preparados para uma história de superação que vai tocar o coração? Antes de mergulharmos nessa emocionante jornada, não se esqueçam de deixar o seu like para apoiar essa incrível narrativa e embarque conosco nesse relato inspirador de coragem, resiliência e justiça. Vamos lá! Larissa saiu da pequena loja de doces em São Paulo e dirigiu-se ao seu carro, percebendo seu marido, Pedro, parado na calçada, olhando para algum lugar distante. Ela se aproximou dele com uma expressão descontente no rosto e perguntou: "Por que você está parado aí? Vamos logo, já estamos atrasados. Provavelmente todo mundo já está reunido à mesa, só nós estamos faltando." Pedro parecia distante, como se não a tivesse ouvido. Larissa não conseguia tolerar essa falta de atenção, então ela se aproximou e puxou a manga da roupa dele. Ele finalmente olhou para ela com um olhar estranho e relutantemente dirigiu-se para o carro. Larissa continuou resmungando no carro enquanto Pedro voou seus pensamentos para o passado, quando ele era casado com Isabela, uma mulher quieta, modesta e amorosa. Isabela foi seu primeiro amor e sua primeira esposa, e eles eram incrivelmente felizes até que Giovanna cruzou o caminho deles. Giovanna era colega de trabalho de Pedro em uma empresa de São Paulo, onde trabalhavam como economistas. Pedro era o chefe do departamento na época e frequentemente tinha que lidar com questões comerciais com Giovanna. Às vezes, eles trabalhavam com documentos até tarde da noite, e foi em uma dessas noites que o relacionamento entre eles ultrapassou a fronteira que normalmente existe entre colegas de trabalho. Foi tarde da noite, os dois estavam no escritório terminando de analisar os números de lucro da empresa quando Giovanna tomou a iniciativa. Ele se levantou, esticou-se completamente e depois se aproximou de Pedro. "O que você está fazendo?" sussurrou Pedro, espantado. Giovanna silenciosamente desfez a gravata dele com seus dedos habilidosos e finos, desabotoou a gola de sua camisa e seus lábios pressionaram os dele. "Eu sou casado", protestou Pedro, mas Giovanna continuou com carícias mais ousadas. Pedro não conseguia afastá-lo, e enquanto isso a fiel e leal Isabela aguardava em casa. Pedro sentiu uma incrível sensação de vergonha diante de sua esposa, mas não conseguiu recusar Giovanna, e a cada encontro, ficava mais envergonhado. Então um dia Giovanna lhe disse que estava esperando um filho. "Você precisa tomar uma decisão e escolher entre sua esposa e nosso bebê. Espero que você não faça o bebê sofrer", disse Giovanna. Somente agora Pedro percebeu que havia feito uma escolha terrível. A paixão que sentirá por Giovanna não tinha nada a ver com amor. Eram sentimentos que ele só tinha por Isabela, e ele não queria perdê-la. Sim, ele se tornará um traidor para Isabela, mas talvez um dia ela pudesse perdoá-lo. "Giovanna, eu sinto muito", murmurou Pedro. "Tudo o que aconteceu entre nós foi um erro. Eu não vou desistir do bebê, e é claro que vou ajudar você, mas minha família é Isabela." Giovanna tinha um temperamento difícil, por isso não chorou como outra pessoa teria feito. Ele sorriu negativamente e disse: "Então você quer continuar sendo um marido fiel e acha que sua esposa vai perdoar você?" "Eu ainda não falei com ela", respondeu Pedro, balançando a cabeça. "Ela foi visitar os pais. Vou esperar por ela e contar tudo quando ela voltar." Mas Isabela não voltou. 2 dias após essa conversa, a mãe dela ligou e disse que Isabela havia sofrido um terrível acidente e morrido. "Nós a enterraremos aqui", disse a senhora com um tom firme. "Quero estar perto da minha filha, e você, se quiser, pode vir visitar o túmulo dela." Pedro não conseguiu ouvir o que mais a senhora disse naqueles dias. Ele estava como em um nevoeiro, caindo sobre o caixão fechado de sua esposa, soluçando amargamente, arrependido por não ter protegido sua amada. Além disso, ele a havia traído e perdido para sempre. Vários anos se passaram, e agora Pedro era casado com Larissa, criando um filho pequeno. Hoje eles vieram para uma cidade próxima para comemorar o 50º aniversário da tia de Larissa. Quando chegaram à cidade, Larissa pediu para Pedro parar em frente a uma loja de doces, e ele, enquanto a esposa estava longe, olhou para as ruas desconhecidas com interesse. De repente, seu olhar caiu sobre a figura esguia de uma mulher que saía de uma loja do outro lado da rua.
Pedro estremeceu como se tivesse sido eletrocutado. Era Isabela, sua amada. A mesma Isabela que ele lamentava todos esses anos. Quantas vezes, secretamente, sem que Larissa soubesse, ele tinha ido ao cemitério para visitar sua primeira esposa, sentando por horas diante de sua sepultura e falando com ela como se ela estivesse viva. Agora ele a via viva, do outro lado da rua. Pedro estava paralisado, incapaz de se mover. Nesse momento, Larissa chegou e com esforço conseguiu fazê-lo entrar no carro. Larissa notou que algo estava errado com ele, mas ele não queria contar a verdade naquele momento. Ele precisava de tempo para processar o que estava acontecendo. Quando chegaram ao local da comemoração, todos da família de Larissa sentaram-se à mesa. Pedro, no entanto, disse que não estava se sentindo bem e foi para um quarto descansar sozinho. Ele poderia finalmente refletir sobre sua vida em família com Larissa, que nunca foi feliz. Larissa era poderosa e opinativa, não acostumada a considerar as opiniões de outras pessoas. Os primeiros 2 anos após o nascimento de seu filho foram um pesadelo para Pedro, que esperava que Larissa se acalmasse após o nascimento da criança, mas isso não aconteceu. Ela interrompia em reuniões importantes e o fazia correr para casa sem motivo aparente. Certa vez, quando Pedro implorou para que ele fosse para casa sem dar explicações, ele correu a toda velocidade até lá. No entanto, ao chegar em casa, ele descobriu que não havia nada de errado. Larissa apenas queria que ele fosse para casa. Pedro não amava Larissa, mas sim Isabela, que havia morrido. Ele não sabia se Isabela ainda estava viva ou não. O pensamento da morte deixou Pedro tão perturbado que ele se sentou abruptamente no sofá. Ele não havia visto Isabela morta, afinal de contas, porque o caixão estava fechado, e o funeral foi estranho. Somente agora, Pedro percebeu que a mãe de Isabela não estava chorando, enquanto ele pensava que era apenas um choque. Agora ele via a situação de maneira diferente. Exausto pelo intenso pensamento, Pedro caiu de volta no sofá. Quando Larissa apareceu para perguntar como ele estava, ele já havia feito um plano. Larissa, me desculpe, mas tenho que ir embora imediatamente. Espere até amanhã à noite. Iremos a um restaurante. É o aniversário da minha tia, e haverá muitos convidados. Prometo que tentarei ir, disse ele, apesar da insatisfação de Larissa. Pedro entrou no carro e partiu. No caminho, ele parou em uma loja de construção e comprou 2 pás, luvas e uma lanterna. Só então continuou seu caminho. À noite, quando estava escuro, Pedro chegou ao cemitério onde Isabela estava enterrada. Ele seguiu um caminho conhecido até o túmulo de sua esposa e começou a cavar. Pedro não estava acostumado com o trabalho físico e logo desenvolveu bolhas, mas isso não o impediu. Hora após hora passou cavando, parando apenas brevemente para descansar. Finalmente, a pá bateu na tampa do caixão. Pedro suspirou pesadamente, percebendo que não seria capaz de trazer o caixão à superfície. Seus nervos e sua força física estavam no limite. Então ele decidiu abrir a tampa do caixão ali mesmo na cova. A pá bateu contra as tábuas podres, e uma grande abertura apareceu no caixão. Quando conseguiu remover a tampa, ele chorou amargamente ao perceber que, na verdade, havia enterrado vários anos atrás. Ele encontrou o amanhecer sentado em uma sepultura, segurando álbuns e fotografias em que ele e Isabela eram jovens e felizes. Dentro do caixão, Pedro encontrou uma caixa coberta de veludo escarlate que ele mesmo havia dado à sua esposa. Ela guardava todos os presentes e pequenas demonstrações de afeto que ele lhe dava, e tudo isso significava apenas uma coisa: naquele dia, ele não havia enterrado sua esposa, mas sim o amor e a felicidade deles. Após retirar todas as coisas do túmulo, Pedro, de alguma forma, enterrou novamente o caixão e, exausto, dirigiu-se para a saída. Bebeu um pouco de água e, sem sair do cemitério, adormeceu profundamente. Na mesma noite, Larissa ficou muito irritada ao perceber que Pedro não havia chegado a tempo para a comemoração do aniversário de sua tia. Ela foi até sua tia e pediu desculpas pelo marido. Eu não esperava nada mais dele, disse a tia, sorrindo. Você sabe que eu nunca gostei do seu Pedro. Ele não se compara a João. Vamos lá. Você sabe que João não era tão maleável quanto Pedro. Quando João descobriu que eu estava grávida, ele exigiu que eu fizesse um aborto, mas eu já havia feito isso algumas vezes, e os médicos me alertaram que essa seria provavelmente a última chance que eu teria de ser mãe.
Eu não podia deixar passar essa oportunidade. Além disso, eu queria me vingar de João, então dei atenção a Pedro, disse Larissa rindo. Ah, se você soubesse o quanto João ficou louco quando descobriu que eu estava saindo com Pedro, continuou ela. E você não faz ideia de que está criando um filho que não é dele, não é mesmo? Disse a tia, sorrindo. Larissa conversou com as mulheres da família, e elas não perceberam Pedro se aproximando delas por trás, segurando um enorme buquê de flores. Pelo menos agora não há nada para explicar, disse ele, ao entregar as flores jubilosas, e saiu. Larissa correu atrás dele, agarrou seu braço e começou a implorar para que ele a ouvisse, mas ele calmamente se afastou da mulher chorando. E Larissa percebeu que tinha cometido um erro irreparável. Pedro foi diretamente para a casa da senhora Hilda, mãe de Isabela, e fez a pergunta que a atormentava: Isabela está viva? Não se cale, senhora Hilda, eu sei de tudo, disse Pedro. Eu havia verificado que ela não está no caixão. Eu amo sua filha e sempre a amei. A senhora Hilda perguntou: se você a ama, por que a traiu e a traiu? Pedro olhou para ela envergonhado e perguntou: como você sabe disso? A senhora Hilda respondeu: em uma noite em que Isabela estava me visitando, ela recebeu uma ligação de celular. Era seu amante. Ela me disse que estava esperando um filho dele e que você a amava. Marcela não me disse nada na época, apenas foi para o quarto. Ela ficou lá por muito tempo. Eu decidi olhar e fiquei horrorizada ao vê-la com um punhado de pílulas na mão. Ela já havia tomado algumas, então chamei uma ambulância para salvar minha menina. Você percebe que poderia tê-la perdido? A senhora Hilda contou. Pedro sentou-se com a cabeça baixa e a senhora Hilda continuou. Você percebe que poderia tê-la perdido? Pedro balançou a cabeça em um gesto de arrependimento e tristeza profunda. Sim, eu percebo agora, senhora Hilda. Eu cometi um erro terrível, e nunca vou me perdoar por isso. Marcela me amava tanto, disse a senhora Hilda. Ela me dizia que queria falar com você, mas decidiu libertá-lo, para que você não fosse incomodado. Mesmo sabendo que um dia a verdade viria à tona, e você descobriria onde Marcela está. Agora Pedro estava determinado a encontrar Isabela. Ele foi até o endereço que tinha da última vez que a viu, e ao chegar lá, bateu na porta com o coração batendo forte. Quando a porta se abriu, Pedro viu Isabela diante dele. Ela estava visivelmente mais velha, mas seus olhos ainda tinham a mesma luz. Eles se encararam em silêncio por um momento, sem desviar o olhar um do outro. Finalmente, Isabela quebrou o silêncio e perguntou: por que você veio? Para dizer que me ama e sempre amou? Pedro olhou nos olhos de Isabela e respondeu com sinceridade: sim, Isabela. Eu cometi um erro terrível uma vez, e nunca vou me perdoar por isso. Eu te amo e sempre te amei. Você sabe o quanto me senti mal sem você durante esses anos terríveis. Por favor, não se lembre disso. Eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida o que lhe devo. Isabela sorriu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela olhou para Pedro e disse: todo mundo na vida pode cometer erros, mas nem todos podem perdoar. Eu te perdoo, Pedro. Eu também cometi meus erros e guardo mágoas do passado. É hora de seguir em frente e construir um futuro juntos. Pedro abraçou Isabela, e eles se reconciliaram. Passaram 3 anos desde que se reuniram, e eles construíram uma nova vida juntos, agora em uma cidade do interior de Minas Gerais. Seu filho, que Pedro achava que não era seu, estava crescendo saudável e feliz. Eles aprenderam com os erros do passado e prometeram nunca mais se separar. Pedro e Isabela tinham uma segunda chance para fazer o relacionamento funcionar, e eles estavam determinados a não desperdiçá-la. A história de traição e arrependimento se transformou em uma história de perdão e recomeço, provando que mesmo nas situações mais difíceis, o amor verdadeiro pode prevalecer. Ao olharem para o horizonte de sua pequena cidade no interior de Minas Gerais, Pedro e Isabela sabiam que estavam onde pertenciam e que haviam encontrado a verdadeira felicidade juntos. Que história incrível de superação, não é mesmo? Se você se emocionou e quer acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, não deixe de seguir nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E se você está buscando uma mudança positiva em sua vida, não deixe de clicar no link abaixo. Ele pode ser o primeiro passo rumo a uma transformação significativa. Clique agora e comece essa jornada de mudança. Juntos, podemos construir um futuro ainda mais brilhante.